Eu recebi um monte de pergunta. E eu achei que ninguém ia me escrever, ou sei lá, que algumas pessoas iam me mandar perguntas, mas não tanta gente, cara. Foi muito legal. E antes de eu começar a responder as perguntas, eu já vou dizer que tem um monte de criança brincando no parquinho aqui do prédio, então tá uma gritaria. Então se você ouvir umas crianças de fundo, não liga. Foca aqui. Então vamos lá. Começar com a pergunta da Esther Viana. Beijo, Esther. A Esther perguntou: qual seria o primeiro passo para publicar um livro, já tendo ele pronto, né? Já estando esse livro escrito. A minha experiência, ok? Não quer dizer que é uma regra, não quer dizer que um jeito ou outro vai funcionar. A gente sabe que o mercado editorial não é uma coisa fácil, né? As editoras são muito seletivas e com essa crise aí econômica ficam ainda mais seletivas porque, né, o livro não está vendendo. Aí elas não vão arriscar publicar autores que elas não têm certeza absoluta que vão dar retorno para elas. Então, o que eu sugiro? Como que eu comecei? Eu publiquei meu primeiro e único livro até agora, né? Com uma editora aqui do Paraná, que não é uma editora muito grande. E o esquema que eu escolhi, com essa editora, foi de eu pagar uma parte da publicação e a editora pagar a outra parte. Foi uma tiragem pequena, uma edição só. Eu não vendi mais que 400 livros, foi uma coisa bem pequena, assim. E eu sei que tem livros lá para vender ainda, né? A experiência não foi tão interessante, comercialmente falando, porque por ser uma editora local, ela não tem assim uma grande distribuição, né? E também não tem assim tanta estrutura para fazer um grande trabalho de marketing. E além de tudo, eu não sou uma pessoa conhecida, né? Então tudo isso faz com que você não venda muito livro. E é normal, eu não estava esperando lançar o meu primeiro livro e vender horrores. O que eu fiz depois disso? Eu decidi que eu queria saber se eu tinha potencial comercial. Se eu tinha um texto comercial, se existia alguma chance de uma editora grande se interessar pelo meu trabalho. O que eu fiz? Eu procurei as meninas da Increase. As meninas da Increase, elas são agentes literárias. E além de elas serem agentes literárias, elas fazem outros trabalhos, como leitura crítica e coach literário. Vou deixar o site delas aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram conhecer o trabalho delas, é muito legal. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei sabendo da Increase, mandei meu texto para elas avaliarem e tudo mais. E dessa avaliação, nasceu uma parceria. O que é importante deixar claro aqui? É lógico que você vai pagar por essa avaliação, né? Ninguém faz nada de graça, é o trabalho delas. Então elas vão fazer uma avaliação crítica do teu texto, vão, né, te dar um parecer depois da leitura, e se você quiser, e se elas quiserem também, né, você pode partir para uma segunda etapa, depois dessa leitura crítica, que é o coach literário, que é uma leitura mais parágrafo a parágrafo ali, que elas vão te, digamos assim, orientando página por página como deixar o seu livro pronto para ser apresentado para uma editora, mexendo em história, reformulando personagens se for necessário. Claro que tudo vai depender de você, né? O texto é seu, elas têm uma filosofia muito legal de que o texto é do autor, enfim, elas não impõem nada. Mas é um debate ali, uma discussão que você vai ter com elas. Elas vão sugerir para você, você vai falar o que você acha, é muito legal. E aí, enfim, elas também têm esse trabalho de agenciamento literário, né, que é fazer esse meio de campo do autor com as editoras. Eu fiz isso e eu acho que é o melhor caminho hoje, né, já sendo que eu já publiquei um livro com uma editora menor, já mandei também originais para outras editoras, recebi alguns retornos, outros eu não recebi, e agora eu tô com esse trabalho com elas. Então eu acho que é importante você descobrir primeiro se o teu livro é comercialmente viável. Obrigada, Esther, pela pergunta, tá? Se vocês quiserem mais detalhes a respeito disso, desse trabalho de agenciamento literário, deixem aqui nos comentários, me peçam que daí eu faço um vídeo falando só sobre isso, tá? A próxima pergunta é da Priscila Michelin. Ela perguntou o seguinte: Gabi, você costuma se aventurar na leitura de livros fora da sua zona de conforto em busca de uma visão diferenciada ou assuntos não tão confortáveis? Então, Priscila, na verdade eu comecei a mudar minha cabeça quando eu fiz um curso de escrita criativa, né? E aí eu comecei a abrir mais a minha cabeça para outros livros que não fossem aqueles que eu lia sem. Por exemplo, eu tinha muita resistência com os clássicos, né? Muita resistência. E agora eu tô começando a ler os clássicos. Isso inclui desde
os contos de fadas, as versões originais, até Tolstói, Dostoiévski, Shakespeare. Então eu fiz uma compra aí recentemente, esse ano, de vários clássicos da literatura que eu quero ler. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei... Nossa, tá no plástico ainda. Por exemplo, então, Madame Bovary do Flaubert. Eu comprei também Shakespeare, Macbeth, né? Que é um clássico também. Eu comprei livros do Tolstói. Eu comprei... Deixa eu ver, Charles Dickens, porque eu costumava ler só literatura contemporânea. Já até falei, inclusive, do meu livro favorito do mundo inteiro, por enquanto imbatível, que é o livro do Michel Laube, O Diário da Queda. Também li o Carvão Animal, da Ana Paula Maia, recentemente, que é uma autora brasileira. E eu costumava ler só esses livros, literatura contemporânea, nacional e internacional. Então, os clássicos, eu tinha uma resistência. Eu pensava, que preguiça, eles são enormes, eles devem ser chatos. Então, eu tô, né... comprei esse aqui também da Virginia Woolf, né? Mrs. Dalloway, que é também super conhecido. Então, eu tô agora me aventurando. Eu terminei recentemente... Ana Karenina, e agora eu tô lendo o Diário de Anne Frank, que é um livro também que eu não tinha lido. Eu sei, heresia, eu sei. Eu tô tentando sair da minha zona de conforto nesse sentido. Espero que eu, né, Jonathan Bongiorno tá perguntando: Oi, Gabi, o que você pensa sobre a comunidade LGBT? Um abraço. Jonathan, um beijo pra você, um beijo pra comunidade LGBT. Beijo. O Roberto Rezende está perguntando: o que você acha do rótulo Mulheres Belas, Recatadas e do Lar? Você acredita que a revista O Cruzeiro ainda tem forças para lançar tendências nos dias atuais? Então, Roberto, o que eu acho do rótulo Mulheres Belas, Recatadas e do Lar? Preguiça total, assim. E esse negócio da Veja, cara... Agora eu não entendi qual foi a da Veja dessa matéria. Não sei se eles estavam zoando com a mulher do Temer, porque o texto da matéria, pelo que eu vi, assim, me pareceu um pouco irônico. Não sei se eles estavam cutucando a Dilma, que é, digamos assim, um perfil feminino que é oposto ao da mulher do Temer. Eu não sei se eles estavam... eu não entendi, assim. Se alguém entendeu o que a Veja quis dizer com isso, por favor. Mas que ela quis dizer alguma coisa, ela quis, né? A Suelen Paula tá dizendo aqui: Gabi, o livro Os Recados tem continuação? Gente, Os Recados é o meu primeiro e único livro publicado até o momento, tá? Ela tá perguntando se tem continuação. Você pensa em dar continuidade à história e um fechamento mais específico para a história de Daniel, por exemplo? Daniel é um personagem do livro. Suelen, eu não tenho a mínima intenção de fazer uma continuação de Os Recados. Eu tenho um problema com continuações porque quando a gente escreve uma história, você fica imersa naquele universo, não é verdade? Você fica respirando aquelas pessoas e lidando com aqueles personagens como se eles fossem reais. É uma espécie de esquizofrenia, sabe? Artística. Eu terminei esse livro faz muito tempo já, né? Eu publiquei esse livro faz uns... Gente, acho que já faz uns 4... Foi em 2012, imagina. Então, faz tempo. Eu tô bem preparada para outras histórias. Já estou escrevendo... outras histórias, enfim, não vai ter continuação, tá? A Carol, JC Carol, tá perguntando: Gabi, você prefere pudim, bolo ou torta? Bolo, forever, bolo, sempre, amo bolo. Kev tá perguntando: Oi, Gabi, aqui vai a minha pergunta. O que você acha de uma pessoa escrever numa língua que não é nativa dela e ser publicada nesse país que não é o nativo dela? O Kev, se não me engano, ele é dos Estados Unidos, né, Kev? Você é dos Estados Unidos, né? Me corrija aí. Fala inglês, eu acho que ele é americano. E ele tá fazendo aula de português, pelo que eu sei. Por exemplo, ele cita aqui uma autora que tem pais do Japão e Alemanha e nasceu nos Estados Unidos. E agora escreve em espanhol na Argentina, onde ela é reconhecida. Cara, eu acho que ela deve dominar o espanhol e conseguiu fazer uma história nesse idioma. Meu, vai fundo. Eu acho que deve ter sempre um preconceituoso ali ou aqui dizendo: quem que é essa daí pra escrever no nosso idioma? Ela que nem nasceu aqui. Sempre tem uns perdidos, né? Mas tirando isso, acho que tranquilo, né? Sei lá, eu ia achar o máximo. Pergunta aqui do Eric Moraes: tá frio aí? Tá frio pra caraca. Ele pediu pra eu fazer um top 5 de músicas e artistas. Eu vou fazer um outro vídeo só com isso, tá? Aí vocês dizem o que vocês acham, deixam as músicas que vocês gostam nos comentários e tal, pra gente conversar. A Carolina perguntou aqui, a Carolina Capucho:
No penúltimo vídeo, você deixou bem claro que faculdade de jornalismo não faz milagre na escrita, não faz mesmo. Mas traz uma leveza mais liberal na hora de escrever. Pode nos dar um exemplo claro disso, mostrando pra gente um texto seu pré e pós-faculdade? Não. Assim, Carolina, na verdade, eu tenho textos aqui, mas assim, eu preferia não mostrá-los, porque eles... Na verdade, Carolina, essa leveza que eu falei é mais pra você se soltar na hora de escrever. O que não quer dizer que o teu texto vai estar bom só porque você está se sentindo mais à vontade com o papel, entendeu? É só pra... A faculdade de jornalismo te faz desapegar desse negócio de ai, não quero mostrar pra ninguém, tô com vergonha e tal. É isso, mas não quer dizer que o teu texto é bom. Quer dizer que você se soltando mais e dando pra outras pessoas lerem, avaliarem esse texto, você vai receber críticas e a chance de você melhorar, crescer é maior. Mas não vou te mostrar não vou te dar exemplo não. Não! A Cristina Arantes está perguntando aqui. Oi, Cris! A Cristina Arantes está perguntando: qual foi sua principal inspiração para criar os lindos irmãos do livro Os Recados? E também a sua personagem Mariellen. Nos apresenta a Jandira? Vamos por partes aqui, pessoal. Então, qual foi minha inspiração para criar os irmãos? E a personagem principal, que é a Mariellen. A Mariellen é uma amiga minha, ela existe, e eu fiz o personagem completamente inspirado nela. Que é aquela menina assim, que tem aquela língua afiadíssima, respostas rápidas, a Mari é incrível. Beijo, Mari! E qual foi a inspiração para criar os irmãos, que são os personagens principais do meu livro, junto com a Mariellen? Na verdade, um núcleo da minha família. Sim. E ela perguntou, nos apresenta a Jandira? Não. Gente, tem muita pergunta. O Darth Vader tá perguntando. Uma pergunta, deixe-me pensar. Quer casar comigo? Putz, Darth, meu querido, a vaga já foi preenchida. O Agnaldo Miranda tá perguntando. Desde que idade você começou ou até mesmo se interessou em ser escritora? Cara, muito pequena. Eu escrevo desde sempre. Eu sempre gostei de escrever. A diferença é que agora eu acho que os meus textos estão um pouco melhores do que antes. Quero acreditar nisso, pelo menos. E o Agnaldo também está perguntando. Queria saber se você pretende escrever trilogias ou séries, né? No estilo Harry Potter, com mais de um livro. Olha, para você escrever uma série do tamanho de Harry Potter, tem que ter a história tem que ter muito fôlego. E eu admiro muito os autores que conseguem estender uma história por tantas páginas e não perder o ritmo, não perder ali a pegada, o domínio narrativo, né? Para aquela história não desandar. Eu admiro muito o escritor que consegue fazer isso, porque, mano, não é fácil você escrever um livro. Imagine 6 livros, 7, sei lá, tem séries aí que são monstruosas, né? Enormes, infinitas. Então, se eu tiver fôlego para escrever uma série, uma trilogia, sei lá, sim, por que não, né? Agora, se não, eu não acho muito legal você ficar forçando a barra, porque a gente vê aí um monte de série que faz isso, força a barra, e aí você vai pegar lá o 4º, 5º livro, aquilo já tá uma merda, que não acabou lá no 3º livro, enfim, né? Tem a pergunta também da Amanda Guerreiro. Oi, Gabi, adoro seus vídeos. Ah, obrigada, Amanda. Qual foi a coisa mais legal que já te aconteceu? Beijos. Caraca, a coisa mais legal que já me aconteceu? A Isa Vasconcelos perguntou: você tem como meta futura viver apenas de literatura? Como está o cenário brasileiro para escritores? Então, Laís, eu tenho essa meta. Eu tenho mesmo essa meta. Só que é uma meta que eu sei que pode não acontecer, né? O cenário brasileiro não está fácil, né? Por conta da crise. Livro a gente sabe que não é a primeira necessidade, né? Então as pessoas vão deixar de comprar livro em momentos de dificuldade. Por isso o mercado tá complicado para as editoras, né? Inclusive, né? Várias editoras aí já demitiram muita gente, teve editora que fechou. Então o mercado não tá fácil. Essa é a realidade atual do momento de agora, do presente. O Hermes Neto: quanto tempo você demorou para escrever o seu livro? Eu só consigo escrever um capítulo por mês no máximo. Como mudar isso? Nossa, Hermes, essa pergunta é uma pergunta que vale um vídeo só. Eu vou deixar essa pergunta para um outro vídeo.
Gente, esse vídeo ficou muito longo. Eu acho que eu vou dividir ele em duas partes, tá? Então, obrigada pra todo mundo que participou. Eu amei fazer esse vídeo. Eu adorei que vocês mandaram perguntas. Cara, super legal. Eu senti assim como se a gente estivesse conversando, sabe? Como se a gente estivesse, sabe, tomando um café lá e aí a gente vai batendo papo e tal. Eu achei super legal. Obrigada por vocês terem mandado as perguntas, viu? Obrigado mesmo. Beijo, tchau.